Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Newton, eu sou do grupo 6 e estou aqui junto com Wagner, com Paulo César e com Pedro Paulo para falar um pouco sobre desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito do trabalho. Provavelmente esse é um tema que vocês já estudaram em outros ramos do direito, como processo civil, direito do consumidor, mas aqui a gente vai abordar algumas peculiaridades que estão inerentes ao processo do trabalho. De toda forma, a gente precisa compreender, de uma forma geral, o que é desconsideração da personalidade jurídica, só sedimentar mesmo um conhecimento que a gente já viu em outras matérias, para que a gente consiga aprofundar depois para essas peculiaridades. Então, abordando de forma geral, a gente pode caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica como um instrumento processual, uma medida processual, que inclui sócios ou administradores de uma empresa no polo passivo de uma demanda que tinha como o réu, o polo passivo, inicialmente a empresa. E aí, seja por insuficiência patrimonial ou por algum tipo de abuso de autoridade que esses sócios tiveram na condução do patrimônio da empresa, eles precisam ser incluídos no polo passivo da demanda para que o seu patrimônio também seja atingido, também seja responsabilizado pelas atitudes e pelas condutas tomadas. Então, de forma geral, a desconsideração da personalidade jurídica, isso sem envolver direito do trabalho, isso seja no Código do Consumidor, no processo civil, a desconsideração da personalidade jurídica ela é um instrumento para possibilitar uma execução com mais qualidade. E aí, ela acontece em situações em que o sócio ainda não responde por aquela demanda judicial. Se o sócio já estiver no polo passivo, não tem para que desconsiderar a personalidade jurídica, porque o patrimônio dele já vai estar incluso e possível de ser responsabilizado. Dessa forma, então, entendendo a situação de aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, a gente precisa entender as duas teorias que existem no ordenamento jurídico brasileiro, quando se discute pelo menos em processo civil e no Código do Consumidor, sobre o incidente de desconsideração. Primeiramente, a teoria maior, que é a teoria adotada, ela detalha que não basta a insuficiência patrimonial da personalidade jurídica para que simplesmente seja feita a desconsideração. Existe a necessidade de ter um abuso. E o que é esse abuso? A doutrina caracteriza que para esse abuso se materializar, precisa existir um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial, que é muito comum quando a gente estuda fraude, seja fraude contra credor, fraude de execução. Geralmente a gente estuda a confusão patrimonial que pode acontecer nessas fraudes, e isso seria uma caracterização de um abuso que motivaria um incidente de desconsideração de personalidade. E aí, essa é a teoria adotada, que precisaria a insuficiência patrimonial, mas ela sozinha não seria suficiente. Teria que ter um abuso por parte do sócio ou administrador. A teoria menor, por sua vez, diz que a insuficiência é o único requisito necessário para que seja feita a desconsideração. E aí, ela até tem alguma materialização em alguns dispositivos do Código do Consumidor, mas ela não é adotada como a teoria maior. Acredito que com essa ideia geral a gente já consegue dar um próximo passo e adentrar nas peculiaridades e nas teorias que surgem dentro do processo do trabalho, que é o que Wagner vai continuar agora. Bom, dando continuidade no que José Newton acabou de dizer, ele falou da teoria da menor desconsideração, falou também da teoria da maior desconsideração, e dando continuidade, é preciso falar de uma terceira teoria que a doutrina e a jurisprudência apontam que teve um nascimento próprio, que é próprio do direito do trabalho, que se trata da teoria do risco da atividade econômica. Basicamente, analisando a teoria do risco, precisamos falar primeiro como está uma relação de trabalho, uma relação de emprego aqui, no caso, mas sendo mais específico. Quando o empregado ele ajusta no seu contrato individual de trabalho o recebimento de um salário, ele acaba renunciando do resultado desse trabalho. Ele não ofere o resultado financeiro direto daquilo que ele está fazendo no trabalho, ou seja, o salário não é um pagamento pela sua força de trabalho, está vendendo a sua força de trabalho, que acaba gerando um lucro, um resultado que é, de certa forma, propriedade do empregador. Sendo assim, o lucro do empreendimento é uma propriedade do empregador,
o empregador ele deve assumir a consequência por um eventual prejuízo advindo daquele lucro que é próprio do sistema capitalista. A gente vê isso acontecendo na sociedade. A maioria das empresas, quando a empresa oferece lucro, quem lucra são os acionistas, os sócios proprietários, nunca os trabalhadores diretamente. E quando a empresa tem prejuízo, também são os acionistas, o próprio caixa da empresa não chega a afetar os empregados, né? Pelo menos não diretamente a princípio. Assim, no artigo 2º da CLT, né, por força de lei, o empregador ele assume o risco da atividade econômica, né? Ele não pode transferir esse risco ao empregado. Então seria essa a teoria do risco da atividade econômica, que é uma coisa que é similar ao que a gente vê na teoria do risco no direito civil, no que tange à responsabilidade civil, né? Mas perceba que aqui há uma diferenciação, porque não é uma relação civil, aqui é uma relação trabalhista, onde há uma clara hipossuficiência, onde há uma clara diferenciação entre empregado e empregador. Não há igualdade material entre as partes, de forma alguma, né? Também não há também igualdade formal, assim, pelo menos tratamento jurídico entre as partes. Então, ao exercer uma atividade econômica, com base nessa teoria, na teoria do risco, é natural que o empregador ele se beneficie com o resultado positivo do empreendimento. O empregado, por outro lado, ele não vai ter o crescimento do seu patrimônio pessoal com o sucesso do empreendimento, né? Porque o salário ele não é uma participação nos lucros, né? Até existe, né, a participação, contribuição social, a participação dos lucros, né, das empresas estatais, existe uma ferramenta, mas que não é obrigatória, não existe no direito privado assim, com tanta clareza, não há uma relação direta, né? O salário ele é uma contraprestação à venda da força de trabalho, não a participação dos lucros. Portanto, em casos de insolvência, já passando aqui para a questão da desconsideração propriamente dita, se não houvesse a desconsideração da personalidade jurídica, né, na insolvência, o empregador que teve esse acréscimo patrimonial quando teve um resultado positivo do empreendimento, ele teria o seu patrimônio pessoal protegido. Já o empregado que não arcou com esses custos, né, ele não participou do resultado positivo que a empresa teve, ele teria uma diminuição do seu patrimônio pessoal, porque a empresa não ia conseguir arcar com essa contraprestação, com esse pagamento, né? Então teria uma inversão na teoria do risco da atividade econômica, já que quem estaria suportando o ônus da atividade seria o empregado e não o empregador. E a gente novamente verifica isso no mundo real, né? Quando a empresa está mal financeiramente, quando a empresa acaba entrando numa situação de insolvência, muitas vezes as pessoas acabam sendo demitidas, muitas vezes o empregado acaba sofrendo, acaba sendo o elo mais fraco dessa cadeia, né? Então, seguindo esse entendimento, né, esse entendimento para combater isso, combater que a insolvência prejudique mais o empregado, no direito do trabalho, sendo caracterizada a insolvência da empresa, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada mesmo que não haja desvio de finalidade, ainda que a pessoa jurídica seja utilizada nos termos da lei. Aqui é uma diferenciação. No direito civil, a gente normalmente vê que a desconsideração ela ocorre quando a pessoa jurídica está sendo utilizada de uma forma irregular e a pessoa está dissimulando seu patrimônio, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui, mesmo que não haja desvio de finalidade, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica segundo essa teoria, né? Então, não há necessidade de se utilizar as fundamentações cíveis para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no processo de trabalho, com base nessa teoria, com base na própria CLT, que é capaz de embasar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria da atividade econômica. Olá, meu nome é César. Eu vou falar um pouco para vocês sobre como ficou a desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho após a reforma trabalhista. Antes da reforma, aplicava-se, por analogia, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor para decretar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício no processo do trabalho. Isso se dava porque não havia nenhuma regra clara sobre como seria aplicada a desconsideração da personalidade jurídica no processo trabalhista.
A única coisa que havia era uma instrução normativa de número 39 do TST, que dizia que os juízes aplicariam analogicamente o CPC quando entendessem que era a melhor opção. Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, inseriu-se na consolidação das leis do trabalho o artigo 855-A, que esse artigo ele prevê que a desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho deve seguir o que está previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. O que faz com que, na prática, a desconsideração da personalidade jurídica só possa ser decretada, ou, via de regra, só possa ser decretada após requerimento da parte ou do Ministério Público. A justificativa para se inserir essa regra na CLT foi que ela viria para promover o contraditório e a ampla defesa no processo de trabalho, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica ficaria adstrita à instauração de um incidente que serviria para julgar e para, se fosse suscitada, todo tipo de defesa necessária para o caso, e assim dar segurança jurídica. No parágrafo 2º do artigo 855-A, está previsto que o processo principal ele ficará suspenso para o julgamento do incidente. Ou seja, uma vez instaurada a IDPJ, né, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o processo principal ele para de andar para que se resolva a situação do incidente e só depois esse processo volta a tramitar. Essa nova situação, assim digamos, no processo de trabalho relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, ela é bastante polêmica. Na verdade, ela foi muito problemática e até hoje ela é alvo de muito debate. Há quem acredita, inclusive, que não se aplicaria o rito do CPC, uma vez que o artigo 878 prevê, da CLT, prevê em alguns casos em que o juiz poderá instaurar de ofício a fazer a execução do processo de trabalho, portanto ele poderia, do mesmo modo, instaurar nessa execução a desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece na prática, né, o que o artigo prevê e que a gente pode falar com certeza, é que para os casos em que não houver, que a parte não tiver advogado no processo, o juiz ou o presidente do tribunal poderá instaurar de ofício a execução, e por essa lógica, nesses mesmos casos em que não há advogado no processo, os juízes vêm instaurando, no caso, vêm declarando a desconsideração da personalidade jurídica, amparados também no artigo 878. A gente tem que parar para pensar um pouco sobre essa mudança na desconsideração da personalidade jurídica e ver o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. A gente vê que a principal justificativa dela foi o aumento da previsibilidade. E ela de fato traz isso, uma vez que você a expõe, assim, digamos, que você coloca como pré-requisito a instauração de um incidente, você aumenta assim a segurança jurídica e a previsibilidade
na maioria dos casos. Porém, a gente tem que ver também os prejuízos que esse tipo de empecilho à instauração de ofício pode causar. O primeiro é meio que óbvio, o crescimento da ineficiência na fase executória do processo de trabalho, uma vez que nem sempre os advogados vão pedir a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que essa desconsideração ela está ali presa a passar primeiro por um processo para ser declarado, e com isso você vai tornando essa execução mais lenta e pode ser que você aumente até a taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho, que é consideravelmente melhor do que das outras justiças. Um outro prejuízo, e talvez o prejuízo mais grave, é o prejuízo no aumento do tempo para que o trabalhador que tem esse crédito a receber possa ter acesso ao valor, e até expondo, pondo ao risco o resultado útil do processo, ou seja, com mais esse entrave à execução no processo trabalhista, pode ser que, em muitos casos, esse trabalhador não chegue nem a receber o que lhe é de direito. Então fica aí para a gente pensar se vale realmente a pena, em nome dessa segurança jurídica, a gente expor o trabalhador a esse tipo de risco. Com a apresentação, falarei agora um pouco sobre os aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. Bem, o nosso CPC inovou e estabeleceu em seus artigos o incidente da desconsideração, que pode ser requerido em todas as fases do processo, de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução pelo título executivo extrajudicial, inclusive na própria petição inicial. Ao nosso ver, foi uma alteração bastante positiva, por isso prestigia o Instituto, que não poderá mais ser deferido através de um simples despacho no meio do processo, que deve assim o requerido demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da personalidade jurídica. Garanta a dilação probatória com a citação do requerido para apresentar sua defesa em 15 dias e para requerer a produção de provas cabíveis, além de garantir o devido processo legal através do contraditório e ampla defesa, e não mais inverte o ônus da prova, que em regra é sempre do requerente. Prevê que da decisão que deferia a desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo de instrumento, que além do mais teve suas hipóteses reduzidas no CPC, justamente para trazer celeridade ao processo. E uma vez acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Desta forma, o nosso CPC tenta assegurar o devido processo legal e a segurança jurídica, evitando assim os abusos cometidos por alguns tribunais, se assim podemos chamar, que adotam a teoria menor, ou seja, desconsideram a personalidade jurídica sem considerar se houve realmente a concretização de hipóteses de formulações objetivas ou subjetivas, só para clarear o processo judicial a ser perseguido com franca segurança social. As introduções do CPC conduzem-se não só com novas legislações, como também com os princípios de direito, visando assim a superação de conflitos perpetrados com má-fé. Por fim, destacamos que a pessoa jurídica sempre será a parte legítima para figurar no litisconsórcio passivo, pois foi ela que foi possivelmente utilizada também, lesada, através de autos fraudulentos.